I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Because He was in the wilderness with them, who led them, being that light, the fire, pillar of fire that led them. Porque ele estava no deserto com eles, o qual os guiou, sendo aquela luz, o fogo, coluna de fogo que os guiou. And He appeared to Paul in the same thing, the light again, that blinded him. E ele apareceu a Paulo na mesma coisa, a luz novamente, que cegou-o. And he asked, "Who are you, Lord?" E ele perguntou, quem és tu, Senhor? And he said, "I'm Jesus, that you persecute, and it's hard to kick against the pricks." E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues, e é duro recalcitrar contra os aguilhões. And he was trying to explain to them what it was. E ele estava tentando explicar para eles o que era. And he was trying to teach them that he was presenting to the people that Jesus Christ was the Messiah, and that He had died and God had raised Him up. E ele estava tentando lhes ensinar isso, aquilo que ele estava apresentando ao povo, que era que Jesus Cristo era o Messias, e que ele tinha morrido, e Deus o tinha ressuscitado. And that was according to the Scriptures. E isso estava de acordo com as Escrituras. And that He now had ascended on high to God the Father, and that He was a witness of His resurrection. E que ele agora havia ascendido ao alto, ao Deus Pai, e que ele era uma testemunha de sua ressurreição. And that these miracles and signs and wonders, which were strange before the people, were nothing new to a real scriptural believer, because the Bible had spoke of it. E que estes milagres e sinais e maravilhas, os quais eram estranhos diante das pessoas, não eram nada novo a um verdadeiro crente bíblico, porque a Bíblia falava disto. Look at back in the prophets, how that it prophesied what at the coming of the Messiah and what He would do. Lembre-se dos profetas, como o que foi profetizado, o que na vinda do Messias e o que ele faria. The lame would leap like a hart in Isaiah 35 and different scriptures that he could have referred to. Então os coxos saltariam como servos, em Isaías 35, e diferentes escrituras a que ele pôde ter referido. We don't have it written here, but perhaps going back and referring it in his short speech before the kings. Nós não temos isto anotado aqui, porém, talvez voltando, referindo-a em seu pequeno discurso diante dos reis. Because they probably wouldn't be as patient with him as you are with me. Porque eles provavelmente não seriam tão pacientes com ele o quanto vocês são comigo. So, and then
he was explaining it and trying to tell them that the very God that they served. Então, e logo ele estava explicando e tentando lhes dizer que o próprio Deus que eles serviam. And then again he said, in the way that is called heresy. That's crazy, see? E então, novamente, ele disse, na maneira que é chamado seita, isso é loucura, veja. The way that's called heresy, that's the way that I worship the God that you worship. See? In the way that's called heresy. A maneira que é chamado seita, essa é a maneira que eu adoro ao Deus que vocês adoram. Veja, na maneira que é chamado heresia. I'm sure that today, if we stood with the former churches that we belong to, such as Presbyterian, Catholic, Baptist, and different ones, eu estou seguro que hoje, se nós estivéssemos com as antigas igrejas às quais nós pertencíamos, tais como presbiteriana, católica, batista e diferentes igrejas, we could say the same testimony to those people who say that they won't like put the brother in a psychopathic ward or something like that. Nós poderíamos dar o mesmo testemunho àquelas pessoas que dizem que elas desejam como colocar o irmão em uma enfermaria psicopática ou algo assim. In the way that's called heresy. That's the way I worship the God of our fathers. Na maneira que é chamada heresia, essa é a maneira que eu adoro ao Deus de nossos pais. And what a grand testimony that was before Agrippa. E que grande testemunho foi esse diante de Agripa. Until even in the midst of his talk, Agrippa cried out and said, Paul, Saul, thou almost persuadeth me to be a Christian. Ao ponto que até mesmo no meio do discurso dele, Agripa clamou e disse, Saulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. See how he brought the scriptures so clear, yet was contrary to his own synagogue. Veja como ele trouxe as escrituras tão claramente, todavia era contrária à sua própria sinagoga. But the scriptures are so perfectly clear that he said, thou almost persuadest me to be like you are. Porém, as escrituras estavam tão perfeitamente claras que ele até disse, por pouco me queres persuadir a que me faça como tu és. Paul said, I wished you were. Amen. Altogether, only I wouldn't want you to be in these chains that I'm in, you see. But to be a believer like he was. Paulo disse, provera que se tornassem todos. Só que não desejaria que estivessem nestas cadeias que estou. Vejam vocês. Mas que se tornassem um crente como ele era. In other words, if I wish to God that you seen the revelation like I see it. In other words, I wish you could do that. Em outras palavras, se eu prover a Deus que vissem a revelação como eu a vejo, em outras palavras, eu desejaria que pudessem fazer isso. I just wish that you would. Está vendo? Eu apenas desejaria que vissem. When Festus, I believe, had told him that he had studied too much, he was off at his head. Quando Festo, eu creio, lhe disse que ele tinha estudado demais, que ele estava fora de si. But he let him know that he wasn't, that he knew where he was at. Porém, ele o fez saber que ele não estava, que ele sabia onde ele estava. And I would say this morning, brethren. E eu diria isto esta manhã, irmãos. I altogether wish that I might, implying not the life of Paul, but just in order to give a little basic talk. Eu desejaria inteiramente que eu pudesse, não envolvendo a vida de Paulo, porém apenas para dar um pequeno tema básico. Because there's many more here that perhaps will speak this morning, but I wanted this opportunity to say this. Porque há muitos mais aqui que talvez falarão esta manhã, porém eu desejei esta oportunidade para dizer isto. Now, I wish that every different churches, I heard you go down, Bethel Temple, Independent, Assemblies of God, and different ones. Agora, eu desejaria que cada diferente igreja, assim como eu ouvi vocês anunciarem Templo Betel, Independente, Assembleias de Deus e diferentes igrejas, I wish that all together you could see what I see.
that you could, Eu desejaria que vocês pudessem inteiramente ver o que eu vejo, que vocês pudessem. I wish you could see the vision that I see. Then you would have a clear understanding that of the ministry. Eu desejaria que vocês pudessem ter a visão que eu tenho. Então vocês teriam um entendimento mais claro, a do ministério. When I left the Baptist church to come over into Pentecost, Quando eu deixei a Igreja Batista para vir para o Pentecostes, and Dr. Roy E. Davis, who had ordained me into the Missionary Baptist Church, told me that I had a nightmare when the vision of the Lord came and spoke to me. And e o Dr. Roy E. Davis, que havia me ordenado na Igreja Batista Missionária, me disse que eu tive um pesadelo quando a visão do Senhor veio e falou comigo. And you know what healing was then? It was at the low ebb. And E vocês sabem o que era cura naquele tempo. Ela estava em fase ruim. I know nothing about Pentecostal. E eu não sabia nada sobre os pentecostais. I heard there's a bunch of holy rollers that laid on the floor and slobber like mad dogs, and they had to fan them and get them back to life and all like that. E eu ouvia dizer que era um bando de santos roladores que deitavam no chão e babavam como cães loucos, e eles tinham que os abanar e trazê-los de volta à vida, e tudo assim. That's all I know about Pentecostal people. Isso é tudo que eu sabia sobre o povo pentecostal. He said, "Who do you think will hear you?" Ele disse, quem você pensa que lhe ouvirá? I said, "If God is sending me, there's somewhere and somebody He's sending me to." That's right. See? Eu disse, se Deus está me enviando a algum lugar, é alguém para Ele estar me enviando. Isso é correto, vê? Because I said, Dr. Davis, I said, he was just as real. I stood and looked at him. Porque eu disse, Dr. Davis, eu disse, ele era verdadeiramente tão real. E eu me levantei e olhei para ele. I said, they told me that those visions. Diziam-me que aquelas visões. I am a great believer, brethren, that gifts and callings are without repentance. Eu sou um grande crente, irmãos, em que dons e chamados são sem arrependimento. I believe that. Eu creio nisso. You're born, you cannot be something that you are not. Você nasce, você não pode ser algo que você não é. And whenever you try to make yourself something that you're not, you're just playing the part of a hypocrite. E em qualquer tempo que você tenta fazer de si mesmo algo que você não é, você está simplesmente desempenhando o papel de hipócrita. And God let me die before being a hypocrite, see? E Deus me deixe morrer antes de ser um hipócrita. Veja. Let me be just what I am, and then make it plain and clear. Deixe-me ser apenas o que sou, e então fazer isto evidente e claro. And then let me be that way, and then everybody knows, and you know just exactly. E logo, deixe-me ser dessa maneira, e então todos saberão. Logo você sabe precisamente. And so now, as you know, I did not get very much of a schooling, as I said. E deste modo agora, como vocês sabem, eu não recebi muita instrução, como eu disse. So in my in theology, I am the poorest there is. Deste modo, em teologia, eu sou o mais pobre que há. And I guess you know that, see. E eu suponho que vocês sabem disso. Vejam. And as a preacher, I could hardly even call myself one because of not getting schooling and knowing words and so forth. E como um pregador, eu até mesmo quase não poderia me julgar por causa de não receber instrução e não conhecer palavras e assim por diante. But what little I have is my knowledge or knowing by His grace, the Lord Jesus, I try to share that with all my brothers everywhere, to share this. Porém, esse pouco que tenho como meu conhecimento de saber pela sua graça, o Senhor Jesus, eu tento compartilhar isso com todos os meus irmãos em todo lugar, compartilhar isso. But when I left the Baptist church, which was the only church I ever come in or was ordained in. Porém, quando eu deixei a Igreja Batista, a qual é a única igreja que eu alguma vez entrei,
ou em que eu fui ordenado. And I was ordained in 1933 in the Missionary Baptist Church, Jeffersonville, Indiana. E eu fui ordenado em 1933 na Igreja Batista Missionária, Jeffersonville, Indiana. It's a member of the Southern Baptist Convention. E é membro da Convenção Batista do Sul. And then we, in this time, when I pulled away and just Então nós, neste tempo, quando eu saí, simplesmente... now the Baptist Church is a sovereign church. We all know that. Agora, a Igreja Batista é uma igreja soberana. Nós todos sabemos disso. That you can preach about anything you want to if your congregation will stand for it. Que você pode pregar sobre qualquer coisa que você desejar, se a sua congregação apoiar. They just you want to preach whatever you wish. Ele simplesmente, você quer pregar seja o que for que desejar. And I like that, see, because I believe it's apostolic. E eu gosto disso, veja, porque eu creio que é apostólico. Because the highest order in the church is the shepherd. We realize that, the pastor. Porque a ordem mais alta na igreja é o pastor de ovelhas. Nós compreendemos isso, o pastor. And if some bishop or somebody else is going to knock the revelation out of the pastor, then how is the God going to ever work in his church? Se algum bispo ou alguma outra pessoa vai tirar a revelação do pastor, então como é que Deus vai alguma vez operar em sua igreja? See, you just can't get it. Veja, você apenas não pode fazê-lo. So, and when I come out of there, I met up with the first group, which is the healing of little Betty Daugherty, at St. Louis, Missouri. Então, quando eu saí dali, eu me encontrei com o primeiro grupo, o que foi a cura da pequena Betty Daugherty, em St. Louis, Missouri. And it was a Pentecostal, united or Pentecostal Jesus name church. And this pastor belonged to, and his little girl was healed. E foi uma unida pentecostal, ou uma igreja pentecostal, o nome de Jesus. E este pastor pertencia a ela, e sua menininha foi curada. Frankly, I thought that's what made him Pentecostal, was because that they called themselves Jesus only. Francamente, eu pensava que isso é o que o fez pentecostal. Era por causa que se chamavam a si mesmos de só Jesus. And I thought that's what made them Pentecostal. It was because that was what they call themselves, and that was the difference. E eu pensava que isso é o que os fazia pentecostais, que era por causa do que se chamavam a si mesmos. E essa era a diferença. So, well, then from there I went to... Deste modo, bem, então dali eu fui para... And a fine man had a great meeting in St. Louis, which the picture appears in there. E um bom homem teve um grande encontro em St. Louis, que a fotografia aparece ali. We had the Kiel Auditorium in the first night or two. E nós conseguimos o auditório Kiel, e na primeira noite, ou duas primeiras, 14,000 packed it out, and we couldn't even had to put police around the doors to keep them away. havia 14.000 que o lotaram, e nós nem mesmo tivemos que colocar a polícia em volta das portas para mantê-los afastados. And then from there on down to Richard T. Reed, the Blessed Old Bible Hour Tabernacle at Jonesboro, which was also of the same organization. E então dali continuamos adiante até Richard T. Reed, do Tabernáculo da Hora da Antiga Bíblia Bendita, em Jonesboro, o qual era também da mesma organização. And from that to Dr. G.H. Brown, same organization, at 505 Victor Street, and Little Rock, Arkansas. E dessa até o Dr. G.H. Brown, a mesma organização, na rua Victor 505, em Little Rock, Arkansas. And from there to the West Coast. E dali até a costa oeste. And then when I get to the West Coast, I hit the fire. E então, quando eu cheguei na costa oeste, eu dei de encontro com o fogo. Then I found out that
there was as many divisions amongst the Pentecostal people in their organizations as we Baptists have. Logo eu descobri que havia tantas divisões entre o povo pentecostal em suas organizações, assim como nós, os batistas, tínhamos. They were so many different. They had different. Veja, eles estavam com tanta diferença. Eles tinham diferenças. There was assemblies of God and the Church of God and the something else and the something else and the something else and the difference. Havia as Assembleias de Deus e a Igreja de Deus e algo mais e algo mais e algo mais e a diferença. And they had separated themselves and had drawn little boundary lines. E eles tinham se separado e tinham traçado pequenas linhas de fronteira. And all the other brethren began to come to me and tell me, why, you're Jesus only with this group over here. E todos os outros irmãos começaram a vir até mim e me dizer, ora, você é um só Jesus com esse grupo aqui. I said, no, I don't call myself that. See? Eu disse, não, eu não considero a mim mesmo assim. Está vendo? He said, well, you're associating with them. Ele disse, ora, você está se associando com eles. I said, well, that don't make me that. Eu disse, bem, isso não me torna tal, vê? I said, I just, they were brothers. E eu disse, eu apenas, eles eram irmãos. He said, well, they're a bunch of, well, they don't have none but a bunch of buzzard roosters and things around like that. Ele disse, ora, eles são um bando de... Ora, eles não têm nada a não ser um bando de urubus empoleirados e coisas tais por lá, assim, onde... I said, now, I beg your pardon. I meet real godly man there, and they're a man of God. Eu disse, agora, desculpe-me, eu encontro homens verdadeiramente pios ali. Eles são homens de Deus. And I said, I certainly resent calling them evil because they're not. E eu disse, eu certamente me ofendo chamando-os de maus, porque eles não são. Well, then I tried to hold it off just as long as I could without expressing either way. Bem, então eu tentei adiar isto justamente o tanto quanto eu pude, sem me expressar por qualquer dos dois lados. Well, I began to study what their ideas was and what their separations was and what made them separated. Bem, eu comecei a estudar quais eram as suas ideias e quais eram as suas separações e o que os fez separar. And I found that two of the great groups, one of them was called Jesus Only and the other was called Assemblies of God. E eu descobri que dois dos grandes grupos, um deles era chamado Só Jesus e o outro era chamado Assembleias de Deus. And they were called out or separated on the account of the issue of water baptism. E eles foram chamados para fora ou separados pela razão da questão do batismo em água. One using Father, Son, Holy Ghost, the other using Jesus' name. Um usando Pai, Filho e Espírito Santo e o outro usando o nome de Jesus. Well, I looked and on both sides there were great men, servants of God. Bem, eu olhei e de ambos os lados havia grandes homens, servos de Deus. And I thought, oh God, if I could see all them emerge into, just go ahead and have. E eu pensei, ó Deus, se eu pudesse ver todos eles se desenvolverem e apenas seguirem adiante e ter... But do not just draw their lines and say we won't fellowship one with another. Porém, não apenas traçarem as suas linhas e dizendo, nós não teremos companheirismo um com o outro. But I found out in this, the evil spirit had got among them. And it caused hatred and malice over issues that had come among them. Porém, eu descobri nisto que o espírito mau havia entrado no meio deles e havia causado ódio e malícia sobre controvérsias que tinham vindo entre eles. I thought, that's just exactly as good as the devil wants. Eu pensei, isso é precisamente bem do jeito que o diabo quer. That's just what he wants. Isso é exatamente o que ele quer. As long as your guns are trained on one another, he doesn't have to fight a lick. Contanto que as armas de fogo de vocês estejam apontadas um para o outro,
Ele não tem que lutar nem um pouquinho. And so then finally it come to a showdown. E deste modo, então, finalmente, chegou a hora dos fatos aparecerem. And that showdown was at Seattle, Washington, about 1946. E essa hora dos fatos foi em Seattle, Washington, por volta de 1946. And one morning I was brought to the hotel lobby, something like this, with a breakfast of some ministers. E uma manhã eu fui levado até a sala de espera do hotel, algo assim, com um café da manhã de alguns ministros. And I had to talk to two main men. E eu tive que falar com os dois principais homens. And one of them was Dr. Ness. E um deles era o Dr. Ness. I suppose you Assemblies of God, brethren, remember him. Eu suponho que vocês, irmãos das Assembleias de Deus, lembram-se dele. He's the Northwestern Territory, a great man, smart, scholar. Ele estava no território noroeste, um grande homem, inteligente, erudito. And he represented the Assemblies of God. E ele representava as Assembleias de Deus. And then Dr. Sism of the United Pentecostal Church. E então o Dr. Sism, da Igreja Pentecostal Unida. I guess you United Pentecostal brother remember him. Eu suponho que vocês, irmãos da Pentecostal Unida, lembram-se dele. He is also the Northwestern territories up there, that he was over them in the districts up there. Ele era também ali de cima, dos territórios noroestes, que ele estava incumbido deles, e os distritos ali em cima. Well, these two men met. Bem, estes dois homens se encontraram. And I was to be brought before him because the edges was getting sharp, and it was cutting at me from every way. E era para me trazerem diante deles, porque os gumes estavam ficando afiados e estavam me cortando de toda maneira. And I thought, well, what must I do? What can I do? E eu pensei, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Now, well, they said, well, you must take sides with one or the other. Agora, bem, eles disseram, bem, o Senhor deve se pôr ou do lado de um ou de outro. If you're going to go with the Jesus name, you have to be Jesus' name. Se o Senhor vai seguir com o nome de Jesus, o Senhor tem que ser o nome de Jesus. And if you go with the Assemblies of God, you have to leave away from Jesus' name and be Assemblies of God, or so forth. E se o Senhor vai com as Assembleias de Deus, o Senhor vai ter que se afastar do nome de Jesus e ser das Assembleias de Deus, ou assim por diante. It come to a place where I had to make a showing of some sort. Isso chegou a um ponto que eu tive que dar um esclarecimento de algum tipo. I prayed much that morning before going down. Eu orei tanto naquela manhã antes de descer. I said, God, help me. Eu disse, Deus, ajuda-me. Because there's two great men, there's thousands of servants, Porque há dois grandes homens, há milhares de servos, and you have sent me out here with a ministry, e tu tens me enviado aqui com um ministério, and they're both your servants. e ambos são teus servos. And should I throw what little influence I have to one organization when it's fighting the other one? See? E deveria eu projetar essa pequena influência que eu tenho para uma organização quando está lutando contra a outra? Está vendo? I just can't feel right in doing that. Eu apenas não posso me sentir bem fazendo isso. I do not think that it would be the will of Christ for me to do it. Eu não penso que seria a vontade de Cristo que eu o faça. I said, God, help me and give me something to do, or give me something to say. E eu disse, Deus, ajuda-me e dá-me algo para fazer, ou dá-me algo para dizer. And then I had no one, I just had to stand there, just the Lord Jesus and I that morning. E então eu não tinha ninguém. Eu apenas tive que me levantar ali, apenas o Senhor Jesus e eu, naquela manhã. Well, the great debate come up, what are you going to do? What decision you're going to make? Bem, o grande debate surgiu. O que o Senhor vai fazer? Que decisão o Senhor vai tomar? I said, my decision has already been made. Eu disse, minha decisão já foi tomada. That my decision is to stand between both of you and join neither organization,
and say with arms around both of you, we are brethren. Que minha decisão é permanecer entre vocês dois e não me unir a nenhuma organização. É dizer, com os braços em volta de vocês dois, nós somos irmãos. Está vendo? We are brethren. Vejam, nós somos irmãos. Estão vendo? And I said, I have tried to read all the books that I could, how this come up, what was called this new issue, and how they separated themselves, and how that this one began this way and that way. E eu disse, eu tenho tentado ler todos os livros que eu pude, como isto surgiu, que isto foi chamado de novo debate, e como eles separaram a eles mesmos, e como que este começa desta maneira, daquela maneira. And I said, in arguments between you, I said, that's the same thing that broke up the Pentecostal move on the day after Pentecost. They began to argue among one another. E eu disse, em argumentos entre vocês, eu disse, essa é a mesma coisa que rompeu o movimento pentecostal no dia depois de Pentecostes. Eles começaram a argumentar um com o outro. And I said, the thing separates again. E eu disse, a coisa separa novamente. I said, is there a possibility that there could be a medium between you brethren? Eu disse, há possibilidade que possa haver um meio termo entre vocês irmãos? Is there anything that could stand? Há alguma coisa que poderia permanecer? Well, they wouldn't open their mouth on that because it was very sharp. Bem, eles não abriram as suas bocas sobre isso, porque foi muito afiado. You know about 15, 20 years ago how it was, because the one group had just pulled from the other and there was contention very much. Você sabe, por volta de 15, 20 anos atrás, como era, porque um grupo havia se separado do outro, e havia muita contenda. So I said, well, brethren, here's what I'm going to do. Então eu disse, bem, irmãos, aqui está o que eu vou fazer. God never sent me to baptize anyhow. Deus nunca me enviou para batizar, de qualquer maneira. He sent me to pray for his sick children. Ele me enviou para orar pelos seus filhos enfermos. I said, so I am going to pray for the sick children, and you ministers do your own baptizing. I said, eu disse, então eu vou orar pelos filhos enfermos, e vocês, ministros, tenham seus próprios batismos. Eu disse. I said, now I want to ask you something, just so that you will understand. Eu disse, agora eu desejo lhes perguntar algo, simplesmente para que vocês entendam. I said, Brother Nest, these Jesus-named people, do you believe that they have received the Holy Ghost when they speak in tongues and do the same thing that you in the Assemblies of God does? Eu disse, irmão Ness, estas pessoas do nome de Jesus, o senhor crê que têm recebido o Espírito Santo quando falam em línguas e fazem a mesma coisa que vocês nas Assembleias de Deus? Said, certainly. Disse, certamente. I said, Brother Sisson, do you believe that the Assemblies of God have the Holy Ghost when they speak in tongues and do the same thing you did upon the baptism? Eu disse, irmão Sisson, o senhor crê que os das Assembleias de Deus têm o Espírito Santo quando falam em línguas e fazem a mesma coisa que vocês fizeram a respeito do batismo? He said, sure I do. Ele disse, seguramente, eu creio. I said, now, the Bible said God gives those the Holy Ghost who obeys Him. Eu disse, agora, a Bíblia disse que Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Now, who obeyed Him? Who obeyed Him? Agora, quem o obedeceu? Quem o obedeceu? Which one of you obeyed Him and God gave you both the Holy Ghost? See? Qual de vocês o obedeceu? E Deus deu a ambos o Espírito Santo. Veja. I said, would you say, Brother Sism, that Brother Nest hasn't got the Holy Ghost? Eu disse, o senhor diria, irmão Sism, que o irmão Ness não recebeu o Espírito Santo? I said, no. Disse, não. I said, would you say that Brother Sism hasn't got the Holy Ghost? Eu disse, o senhor diria que o irmão Sism não recebeu o Espírito Santo? No. Não. See? That they both believed each other had the Holy Ghost? Está vendo isso? Ambos criam que o outro tinha o Espírito Santo. But, you see, it just doesn't make sense, brethren. It doesn't make sense. Porém, veja, simplesmente não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. And
I heard a little later from that. E eu ouvi um pouquinho mais tarde, depois disso. I'll come back to my point in a minute. Eu voltarei ao meu assunto em um minuto. The Finnish brethren over here, after I had left Finland, where God gave us what I thought one of our greatest meetings, Os irmãos finlandeses aqui, depois que eu deixei a Finlândia, onde Deus nos deu o que eu achei um de nossos mais ótimos encontros, there where the little dead boy was raised and many things, ali onde o menininho morto foi ressuscitado e muitas coisas. I met in Stockholm, Sweden, with Louis Petrus of the Philadelphia church there. Eu me encontrei em Estocolmo, Suécia, com Louis Petrus, da Igreja da Filadélfia, ali, Which is a great man of God. And the Philadelphia church, o qual é um grande homem de Deus, e a Igreja da Filadélfia. Brother Gordon Lindsay, which was now, I don't think he belongs to it now, but he was, belonged to the Assemblies of God. O irmão Gordon Lindsay, o qual estava agora, eu não penso que ele pertença a ela agora, porém ele pertencia às Assembleias de Deus. And the Assemblies of God is one of my great sponsors internationally. E as Assembleias de Deus são uma das minhas grandes patrocinadoras internacionalmente. And the Four Square, which was a pull away from the Assemblies of God, is one of my great sponsors. E a quadrangular, a qual foi uma separação das Assembleias de Deus, é uma das minhas grandes patrocinadoras. The Oneness is internationally is one of my great sponsors. See? Os unicistas internacionalmente são um dos meus grandes patrocinadores. Está vendo? And I just took that stand, only leaving sharp edges, and then took a stand that I will not take stands on either side of that fussing. E eu simplesmente tomei essa posição, somente deixando os gumes afiados. E então tomei uma posição que eu não tomarei nenhum nem outro lado dessa briga. Until we can see we are brothers and come together, and then we'll all see that same direct point there that we're coming to, the motive and objective of doing so. Até que nós possamos ver que somos irmãos e nos unamos, e logo nós todos veremos ali esse mesmo ponto direto ao qual nós estamos vindo, o motivo e objetivo de fazer isso. And you must test your motive and objective first. E você deve testar o seu motivo e objetivo primeiro. First find the will of God, and then find your objective. Primeiro encontre a vontade de Deus e logo encontre o seu objetivo. And then test your motive and see if your motive is right. E logo teste o seu motivo e veja se o seu motivo é correto. Then, as Jesus said in Mark 11:24, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart. Então, como Jesus disse em Marcos 11:24, qualquer que disser a este monte, ergue-te, e não duvidar em seu coração. But as long as you got doubt in the heart whether it's the will of God or your motive or objective is wrong, how is it going to move? Porém, enquanto você tiver dúvida no coração se é a vontade de Deus ou se seu motivo e objetivo estão errados, como ela vai se mover? But when you know that your motive is right and it's the will of God and your objective is right, it's got to move. Porém, quando você sabe que o seu motivo está correto e é a vontade de Deus e seu objetivo está correto, isto tem que mover. That's all. Or God told something wrong. Isso é tudo, ou Deus disse algo errado. That's the very reason when I go to the platform in churches, no one has never heard me mention those things on platform, those issues. Essa é a mesma razão que, quando eu vou à plataforma nas igrejas, ninguém jamais me ouviu mencionar aquelas coisas na plataforma, aqueles problemas. I just let them alone. See, that's up to the you man, see. Eu apenas os deixo de lado. Veja, isso está com vocês, homens. Está vendo?